Olá pessoal, muito obrigada pela companhia aqui na nossa Casa na Arte. Bem-vindo ou bem-vinda pela primeira vez ou mais uma vez. Hoje a nossa conversa é sobre este livro de Mário Vargas Llosa, um escritor peruano, intitulado Travessuras da Menina Má. Vou contar um pouquinho para vocês quem é a menina má do título, por que ela é má e quem é o menino bom que a ama de paixão. Esse amor que parece fracassado, cheio de vai-vens, encontros e desencontros, como às vezes nós vivemos. E é um amor de vida inteira. Mário Vargas Llosa já tinha 70 anos de idade quando escreveu esse livro. É um romance, eu considero, já da sua maturidade plena enquanto escritor. Também foi jornalista, ensaísta, candidato à presidência do seu país, o Peru. Ganha 4 anos depois da publicação deste livro, que sai em 2006, o Prêmio Nobel de Literatura. Fora outros prêmios que ele já havia recebido pela sua carreira, pela sua produção, pela sua obra, baseada não só em romances, mas principalmente há vários que são muito conhecidos. E eu escolhi apresentar esse escritor aqui na nossa casa através do romance Travessuras da Menina Má, porque todos sabem, a crítica já divulgou, é um romance que tem um viés autobiográfico, sim, porque Ricardo Somocurcio, que é o protagonista aqui, ele tem a carreira de tradutor. Ele começa aqui, na verdade, o enredo mostrando um pouquinho da sua infância, da cidade natal, do bairro de Miraflores, onde mora no Peru, e depois as suas andanças já na juventude e na vida adulta por diversas cidades europeias, pelas quais a gente sabe Vargas Llosa também passou a trabalho, a passeio, desejando muito viver nessas cidades, dividindo-se por aulas, já que foi professor universitário em universidades europeias. Aparecem aqui fortemente as cidades de Paris, de Londres, de Madrid, além, claro, de Lima, no Peru, que é uma cidade, claro, em que ele também trabalhou e atuou fortemente, politicamente inclusive, né? E Ricardo, que é o protagonista aqui também, ele viaja bastante em razão de um trabalho que ele consegue como tradutor para a língua espanhola na Unesco. Ele tende a acompanhar vários eventos e participar como tradutor, viajando para diversas cidades e diversas capitais europeias. E eu acho esse cenário, ele é muito marcante para emoldurar a história de amor que aparece aqui, que é vivenciada por ele e pela menina má. A menina má, pessoal, ela na verdade não tem nome. Ela recebe o nome de Lili assim que Ricardo a vê pela primeira vez. Ela e sua irmã, recém-chegadas à sua cidade, frequentam o bairro. Os garotos ficam completamente alvoroçados porque elas aparecem como chilenitas, como meninas que teriam vindo do Chile, o que é uma total farsa, que é descoberta algum tempo depois. Estas meninas, e Lili em particular, ela é muito mais solta, muito mais livre de costumes moralistas.
ela se veste de uma forma diferente, ela dança de uma forma muito mais sensual e voluptuosa, que faz com que os meninos queiram tirá-la para dançar em algumas festividades e alguns bailes. E Ricardo, em particular, mantém contato, se aproxima, se declara, pede várias vezes que ela seja sua namorada, ela se recusa, sempre muito furtiva, muito esguia, como uma gata que vai, na verdade, fugindo dele. E ela tem um encanto e um charme que não vem tanto da beleza física, mas desse seu jeito de ser, que é um jeito travesso, como diz o título aqui. Ela é provocante, provoca essas travessuras, e com o passar do tempo, eles, imediatamente depois desse episódio da adolescência, perdem contato, mas eles vão se reencontrar sucessivamente ao longo da vida. E de uma vida que vai dos anos 50, né, no Peru, passa pelos anos 60, pelas transformações, reivindicações sociais, políticas, toda a efervescência em Paris, depois para os Beatles e o rock and roll nos anos 70 em Londres, já o uso das drogas, a contestação de muitos valores capitalistas e burgueses por diversos grupos sociais, até anos 70, 80, enfim. Então a gente consegue nesse romance não só acompanhar mais uma história de amor, mas é uma história de amor muito instável, pouco duradoura, de muitas ausências, marcada por muitas recusas e pela troca sucessiva de muitos parceiros pela parte da menina má, que de Lili vira Arlete e vai ser daí uma guerrilheira, participar de alguns movimentos, depois se torna Madame Arnoux, porque se casa, né, com Robert Arnoux, que era um diplomata francês, e ela vai trocando de parceiros, de casamentos, de relacionamentos, porque ela quer a estabilidade, ela quer ter uma vida tranquila, ela quer o comodismo financeiro, ela quer ser a esposa de alguém sempre, mas ela não ama nenhum deles. E ela tem dificuldades, inclusive, de admitir os sentimentos que ela tem pelo Ricardo, que ela sempre chama, durante a narrativa, do menino bom, o bom menino, o Ricardito, como ela diz, porque ela sabe que no fundo, o único homem que a ama de verdade é ele. E talvez também ela, mesmo com toda a dificuldade que tem de admitir e de se entregar, talvez também seja o único homem que ela tenha amado em vida. E apesar de não terem se casado e construído família e um relacionamento mais estável, essa paixão, na verdade, e esse vínculo que eles estabelecem desde muito jovens e depois se reencontrando aqui e ali, quando ela está casada, e aí eles têm de combinar encontros às escondidas, e ele, na verdade, é o eterno amante dela, porque ela mantém relações afetivas e sexuais com ele durante toda a vida, apesar de longos períodos de tempo em que eles não se encontram, e ela faz questão de nunca deixar pistas, de não deixar o contato, o telefone, mandar a carta, romper esse laço por muitas vezes e depois voltar a reencontrá-lo, porque ele sempre muito desejoso à procura. Vou fazer a leitura aqui rapidamente de um trecho que eu acho marca um pouquinho essa relação sempre muito desigual, muito doentia entre os dois.
ele sempre com muito desejo e ela se entregando às relações carnais de uma forma sempre muito indiferente, às vezes até fria. Ele percebia, mas nunca essa paixão, essa obsessão dele se apaga por uma mulher que é a mulher da vida dele, evidentemente. E provavelmente o único homem que também a amou e é o homem da vida dela. Combinam na última página do livro, quando ela está quase morrendo, inclusive, que ele escreva a história de amor dos dois. É a história que resulta justamente deste livro que eu apresentei aqui. Leio a vocês um trecho para que entendam um pouquinho sobre o que eu estou falando, mas na sequência eu também gostaria de dividir um curto trechinho aqui que faz com que a gente entenda que cenário é esse em que essa história acontece, que passar dos anos são esses e que anos revolucionários e tão conturbados foram, que tudo tem a ver muito provavelmente, aqui é inegável que a gente faz essa interpretação autobiográfica, com a vida de Mário Vargas Llosa e com a sua atuação política e enquanto jornalista e enquanto tradutor que viveu e vive ainda essa questão das aulas que deu em várias universidades europeias e as suas andanças por aí. Acabou rindo. Deixou que eu segurasse sua cabeça com as mãos e buscasse seus lábios. Embaixo dos meus que a beijavam com avidez, com ternura, com todo o amor que eu sentia, eles permaneceram imutáveis. Desejo você, sussurrei-lhe no ouvido, mordiscando a ponta da orelha. Você está mais bonita do que nunca, peruanita. Quero você. Desejo você com toda a minha alma, com todo o meu corpo. Nesses 4 anos não tenho feito outra coisa senão sonhar com você, amar e desejar você e também amaldiçoar todo santo dia, toda noite, sem faltar um dia. É Ricardo que neste diálogo está falando diretamente com a peruanita, que antes era chilenita, que começou como Lili, que ganha depois tantos outros nomes ao longo da história, e ela faz questão de não ter identidade. Ela era uma mulher do mundo, e uma mulher de muitos amores e na verdade amor algum, em razão talvez de uma falta imensa de amor próprio e desta recusa permanente da própria identidade. Quem é ela? Cada hora ela era uma mulher diferente e ele não sabia exatamente quem era, que origens. Ela se recusava veementemente a contar a sua própria história. Tinha talvez vergonha da sua origem humilde, enfim. E mesmo assim esse amor sempre prevalece. Agora, para que vocês sintam um pouco da veia do narrador aqui, neste romance, e entendam que não é um romance tórrido, pura e simplesmente, que traz uma paixão avassaladora e que o enredo é só isso, o enredo é muito mais do que isso. E eu mostro agora um pouquinho a vocês de um outro momento aqui, que tem uma descrição muito interessante de Londres e do que acontecia culturalmente, politicamente ali, nos costumes, nos hábitos, na cultura, na música, enfim, quando Ricardo justamente chega à cidade. Na segunda metade dos anos 60, Londres substituiu Paris como a cidade das modas, que partindo da Europa se espalhavam pelo mundo. A música substituiu os livros e as ideias como centro de atração para os jovens, principalmente a partir dos Beatles, mas também de Cliff Richard, Shadows, Rolling Stones com Mick Jagger e outras bandas e cantores ingleses, e dos hippies e a revolução psicodélica dos Flower Children. Assim como antes iam fazer a revolução em Paris,
muitos latino-americanos emigraram para Londres e se alistaram nas hostes da cannabis, da música pop, da vida promíscua. Carnaby Street substituiu Saint-Germain como umbigo do mundo. Em Londres nasceram a minissaia, os cabelos compridos e as roupas extravagantes que consagraram os musicais Hair e Jesus Christ Superstar. A popularização das drogas, a começar pela maconha, indo até o ácido lisérgico, a fascinação pelo espiritualismo hindu, o budismo, a prática do amor livre, a saída do armário dos homossexuais e as campanhas de orgulho gay, assim como uma rejeição em bloco do establishment burguês, não em nome da Revolução Socialista, a qual os hippies eram indiferentes, mas sim de um pacifismo hedonista e anárquico matizado pelo amor à natureza e aos animais e por uma renegação da moral tradicional. Vargas Llosa fala aqui sobre os latino-americanos que se pulverizam por vários países ao redor do mundo, Estados Unidos principalmente e Europa, e como imigrantes eles estão fazendo de tudo, vivendo sacrifícios, ficando sem grana, dificuldades para conseguir emprego, vivendo aí os seus amores e ao mesmo tempo alimentando estes ideais políticos de anarquia ou de revolução. Fala-se muito de Cuba aqui, enfim, e trazer modelos de Cuba para Peru, né, e para outros países da América Latina. É este cenário, eu acho, que também faz com que o romance Travessuras da Menina Má valha muito a pena, portanto fica aqui a minha indicação para vocês. E vocês já viveram uma história política, social, revolucionária ou amorosa como esta de Ricardo e da Menina Má? Se sim e quiserem compartilhar comigo, deixem aí nos comentários. Muito obrigada a todos pela companhia. Nos encontramos no sábado no próximo vídeo, em que eu apresento algumas obras de um poeta angolano, Eduardo Chiesi. Eu te espero até lá. Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.